Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, nos últimos vídeos a gente tratou do item 5, 6 e 7, correto? Então nós vimos lá o alfa da hidrólise, o KH, deduzimos algumas fórmulas úteis, agora falta a gente resolver exercícios. Então é assim, gente, o conteúdo de hidrólise é um conteúdo bem complexo. Então, a gente precisa trabalhar bastante exercício para dar conta do conteúdo, né? E para a gente conseguir compreender adequadamente o conceito de hidrólise, tá? Então, o tio vai passar para vocês mais de 20 exercícios, né? Então vamos trabalhar bastante daqui para frente e vamos devagarinho aumentando a complexidade desses exercícios, ok? Vocês vão ver o poder dessas fórmulas que a gente deduziu e o poder do conceito de hidrólise, ok? E o que dá para prever com o conceito de hidrólise salina. Então vamos brincar, vamos lá, vamos para os exercícios. Exercício 4, nós já fizemos os 3 primeiros em aulas anteriores, correto? Então tá lá, exercício 4. Adicionei 207 gramas de NaNO2 em 1 litro de solução, né? Então eu preparei 1 litro de solução dissolvendo 207 gramas desse sal em água até avolumar para 1 litro. Perguntinha. Qual é o pH resultante dessa solução de água mais sal? E aí, quando a gente vai para a literatura, o que a gente tem tabelado como constante? Nós temos a constante do ácido nitroso, certo? HNO2, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4, né? Então, esse aqui, ó, é o par conjugado do íon nitrito. Tudo bem? Então, vamos equacionar essa... Então, essa constante a gente tem tabelado. A gente tem a constante de hidrólise do íon nitrito? Não. Mas a gente conhece as relações matemáticas. E aí a gente consegue calcular a constante de hidrólise, o que permite calcular o pH depois. Ok? Então, vamos para a folhinha para a gente trabalhar. Olha lá. Olha só que legal esse exercício, né? Então, olha só que legal. Esses conceitos que a gente aprendeu nos permite prever, né? Peguei lá várias colheres de nitrito de sódio, né? Desse sal, joguei, adicionei aqui e dissolvi até dar 207 gramas de nitrito de sódio, né? A pergunta que não quer calar é: qual que é o pH resultante? Né? Então, o pH vai ser fruto da hidrólise. O NaNO2 não tem nem H+, nem hidroxila na sua estrutura, mas ele vai reagir com a água. Ele vai hidrolisar a água, certo? Então, vamos brincar. Então, tá lá, ó. NaNO2... O sódio vale 23, o nitrogênio vale 14 e o oxigênio vale 16 vezes 2, que dá 32. Quando eu somo tudo isso daqui, né, dá 69 gramas. Então, 69 gramas de nitrito de sódio, isso dá 1 mol de nitrito. 207 gramas corresponde a X mols. Quando eu faço essa regrinha de 3, essa daqui é a quantidade de nitrito de sódio que eu dissolvi, né? Quando eu faço essa regrinha de 3, eu acho que eu dissolvi 3 mols de nitrito de sódio para 1 litro de solução. Não é isso? 3 mols por litro, então. Muito bem. Então, vamos imaginar essa reação ocorrendo, né? O nitrito de sódio, quando eu jogo 3 mols dele, eu não vou colocar aqui os coeficientes não, tá? Quando eu jogo ele em água para preparar a solução, 3 mols dele em 1 litro de solução,
o que vai ocorrer numa primeira etapa reacional? Vai ocorrer a dissociação. Então, o sal vai se quebrar, certo? Eu vou formar íon sódio e íons NO2-. Todo mundo aquoso. Certo? Muito bem. Esse aqui é um cátion que veio de base forte, família 1A. Portanto, a hidrólise dele vai ser desprezível, né? A gente praticamente ignora a hidrólise dele. Esse aqui, ó, vem de ácido fraco, portanto vai hidrolisar. Tudo bem? Ó, essa daqui é uma equação de dissociação do sal. Uma primeira etapa reacional. Agora vai ter uma segunda etapa reacional, que é a etapa da hidrólise. Então, o NO2- vai hidrolisar a água. Vamos escrever a água como HOH. Certo? Então, como ele é negativo, ele vai reagir com a parte positiva da água, né? Ele vai reagir com H+. Então, vai formar o HNO2, que por ser um ácido fraco, tende a ficar no estado molecular e vai liberar íons hidroxila. Certo? Tá aqui a equação de hidrólise. Muito bem. Acontece que eu posso tratar essa equação de hidrólise com tabelinha de equilíbrio. Vamos copiar ela aqui numa folhinha à parte? Então tá aqui, ó. NO2- mais HOH num estado de equilíbrio com HNO2 mais hidroxila. Tabelinha. Professor, não acredito, não aguento mais tabelinha. Pois é, eu também não. Ah lá, tudo dá para resolver com tabelinha de equilíbrio. Ah lá, uma coluninha para cada substância. Essa coluninha da água não entra nos Ks da vida. Início, reagiu, formou. Fim. Muito bem. Então, essa daqui é a reação de hidrólise que eu estou trabalhando com tabelinha de equilíbrio. Pergunta, qual que é a situação inicial do íon nitrato? Olha, vamos pensar. Nitrato não, nitrito, né? O nitrito de sódio, o NaNO2, é um sal. Portanto, e é um sal solúvel, né? Ele vai ter tendência a se dissociar plenamente, tá? Então, essa reação é altamente favorável para cá, ó, no sentido de formar íons. Então, se eu coloquei 3 mols, se eu dissolvi 3 mols de nitrito de sódio lá, em 1 litro, eu tenho a tendência de ter 3 mols de Na e 3 mols de íon nitrito no final, né? Então, qual que é a situação inicial onde houve a formação do íon NO2-? Eu tenho 3 mols por litro numa situação inicial. Perceba, ó, são 2 etapas, eu tenho que escrever as duas. Ó a resolução do tio. Então, essa é a situação inicial. Agora, vamos pensar na hidrólise, na reação de hidrólise numa situação de início, né? Eu tenho o HNO2 e hidroxila numa situação de tempo zero? Não. Ok? Quanto que reagiu de íon NO2-? Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de X, né? Quanto que formou de HNO2? Não sei. Se eu não sei, eu vou chamar de X. Ó. Por que que é X e X? Porque toda vez que um mol disso reage com um mol disso, forma um disso e um disso. Ó. É proporcional. Lembra que a linha do meio eu sempre olho a estequiometria da minha reação. Se um reage com um formando um e um, então se reagiu X, eu vou formar X e X. Ok? Muito bem. Quanto que eu tenho aqui no final? 3. Eu tinha 3. Sumiu X. Então no final eu tenho 3 menos X. Eu não tinha nada. Foi formado X. No final eu tenho X. Eu não tinha nada. Foi formado X. No final eu tenho X. Certo?
Muito bem. Então, como é que fica a brincadeira, gente? Vamos pensar. Quem é que está hidrolisando? É o ânion. Ânion, certo? Você já aprendeu como é que calcula o KH de ânions, né? Como é que eu calculo o KH de ânions? KH de ânions é igual a KW dividido pelo Ka. Olha, como é que é o comportamento do ânion nessa hidrólise? Né? Olha, ele vai reagir com íon positivo aqui, ó. Ele vai reagir com H+. O H+ vai protonar ele, certo? Portanto, o meu ânion aqui está atuando como base de Bronsted-Lowell. Ele está recebendo o H+, certo? Então, a hidrólise, nesse sentido, o ânion está hidrolisando, é um Kb que eu tenho aqui. Kb, que é a constante de hidrólise. A hidrólise está ocorrendo nesse sentido, né? Então, Kb é igual a KH, certo? Então, KH é igual a KW sobre Ka. Esse Ka, ó, é esse sentido aqui, ó. Esse Ka eu tenho a constante de ionização ácida do ácido nitroso. Isso tenho na literatura. Então, esse lado eu tenho. E eu tenho essa relação matemática. Então, tem como calcular a constante dessa reação, a constante de hidrólise. E aí, se eu tenho essa constante de hidrólise, eu consigo calcular X. Então, a constante de hidrólise é igual a Kw, que é 10 elevado a menos 14. Ka, o exercício me deu, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Quando eu faço essa continha, eu sei que a constante de hidrólise dá 2 vezes 10 elevado a menos 11. Ó. Muito bem. Esse número me permite... fiz de vermelhinho, né? Mas tudo bem. Me permite inferir. Não, inferir umas coisas bem interessantes. Quais são? Ó, então, eu descobri o K dessa reação. O que o K me diz? Me diz que essa reação não é muito favorável daqui para cá. Ó. Por quê? Porque é 2 vezes 10 elevado a menos 11 o valor da multiplicação dos produtos dividido pela quantidade de reagente. Né? Isso quer dizer que a quantidade de X que vai reagir é uma quantidade pequenininha. É isso que o 2 vezes 10 elevado a menos 11 me dá. E como a quantidade inicial é 3, 3 menos um número pequenininho, o que dá para eu fazer, gente? Dá para eu arredondar. Dá para eu ignorar esse X, tá? Tranquilamente. Esse número aqui ele é tão pequenininho que eu ignoro esse X com muita tranquilidade no coração, tá? E aí vai facilitar bastante os cálculos. Vamos ver então? Então como é que vai ficar? Ó, perceba que é importante achar o valor de X, porque se eu achar o valor de X, eu acho a concentração de hidroxila. Aí eu acho o pOH e, consequentemente, o pH. Percebe? Então, vamos lá. KH é igual... Vamos escrever KH genericamente para essa reação? KH é igual a concentração de HNO2 elevado à primeira potência vezes a concentração de hidroxila elevado à primeira potência dividido pela concentração de NO2 menos elevado à primeira potência. O KH eu já calculei, ó, é 2 vezes 10 elevado a menos 11. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 11. A concentração de HNO2 no equilíbrio é X. Ó, é sempre alimento a fórmula, né, com a última linha do equilíbrio. Tudo igual, né, gente? Então, muita coisa é repeteco. Concentração de hidroxila é X. Dividido, tudo isso aqui elevado à primeira, pela concentração de NO2, que eu posso tranquilamente botar 3 aqui embaixo. Eu tiro o X da brincadeira, né? E aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim, né?
x quadrado é igual, esse 3 passa para lá multiplicando, fica 3 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 11, certo? Aí continuando isso daqui, aqui em cima, vai ficar assim, x quadrado é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 11. X é igual a raiz quadrada de 6 vezes 10 elevado a menos 11. X é igual a, fazendo a continha, 7,746 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro. Agora eu tô colocando a unidade de medida, né? Porque, ó, começou com 3 mols por litro lá, ó. Né? Então tem aqui no final mols por litro. Mols por litro de quê? De HNO2 e, portanto, de hidroxila também. Só que o que me importa é esse X da hidroxila. Se eu tenho a concentração de hidroxila como sendo 7,746 vezes 10 elevado a menos 6, o POH é o menos log disso. Portanto, o POH é igual a 5,1. Se o meu pH é 5,1, o meu pH é isso aqui descontado de 14, não é isso? 14 menos 5,1 dá 8,9. Olha que legal, galera. O que nós acabamos de fazer? A partir das deduções, das fórmulas que a gente deduziu e que a gente já conhece. A gente conseguiu aprender a prever qual vai ser o pH de uma solução de um sal dissolvido em água, sem antes preparar e medir o pH. Eu consigo prever esse pH sem medir com pHmetro, né? O pH aqui no caso vai ser 8,9. Bonito isso, né? Legal, gente. Olha, é um mó barato esse tipo de questão, né? Você está brincando de previsão. A partir dos dados teóricos que a gente aprende, a gente consegue prever o funcionamento da natureza. É muito legal isso, certo? Então a perguntinha já foi respondida. Qual que é o pH resultante dessa solução de sal em água? O pH é 8,9. Beleza? Então o que a gente fez aqui? A gente fez um típico exercício onde quem está hidrolisando é um ânion em água. Ó, o sal que o tio escolheu era um sal em que o cátion era forte, não hidrolisa. O ânion é que hidrolisou. Agora a gente vai mudar o exercício. Nós vamos pegar um exercício onde o cátion vai hidrolisar. Ok? Vamos lá. Então a gente precisa trabalhar as diferentes situações para que vocês possam entender adequadamente o conceito de hidrólise salina. Fizemos o exercício 4, vamos para o exercício 5. Ó, esse aqui é bem pesadinho, né? Ele pede um monte de coisa. Então tá lá, uma solução aquosa de cloreto de amônio. O cloreto, que é o ânion, é forte, não vai hidrolisar. Quem vai hidrolisar é o cátion. 0,2 molar de concentração, essa solução desse sal, apresenta um grau de hidrólise igual a 0,5%. Ó, estamos usando o conceito de grau de hidrólise. Determine. Ixi, tá pedindo um monte de coisa. POH, pH, concentração de H+, concentração de OH-. Ele tá pedindo o K, a constante de hidrólise, e o KB. Putz, tá pedindo um monte de coisa. Tá? Não tem problema, vamos trabalhar. Vem com o tio. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos pra folhinha. Ixi, aqui a gente vai ficar um ano nesse exercício. Vamos lá, exercício 5. Então vamos lá. NH4Cl. Quando eu jogo ele em água, vai ocorrer uma primeira reação, que é a dissociação do sal. Eu vou formar NH4+ e Cl-, certo? Numa segunda etapa reacional, ó, quem vai hidrolisar
Esse aqui é um íon forte, não hidrolisa de maneira significativa. Esse aqui hidrolisa. Nós já provamos por que o fraco é que hidrolisa. Ó, vem de base fraca e ele vai hidrolisar de maneira significativa. Então vamos lá. Então o NH4+ vai reagir com a água e vai formar, agora ó, vamos usar a linguagem de Bronsted-Lowry para facilitar a visualização. Essa hidrólise, o NH4 vai protonar a água, certo? Então, na hora que ele protona, ele vira NH3. E a água protonada fica H3O+. Ó, eu já posso meter uma tabelinha de equilíbrio aqui, ó. Tabelinha. Essa daqui é a reação de hidrólise. Perceba que eu mudei a linguagem, eu mudei a interpretação da hidrólise, né? A hidrólise não tem mais a quebra, né? Reagindo com a hidroxila e gerando H+, né? Nós já falamos disso. Início, reagiu, formou. Fim, uma coluninha para cada substância. E vamos trabalhar. Essa coluninha não vou usar ela para nada. Início, reagiu, formou. Fim. Então vamos lá. Olha, o que ele diz para a gente? Ele diz que uma solução de cloreto de amônio 0,2 molar, então 0,2 mols por litro é a concentração inicial. Ó, ele colocou 0,2 mols por litro, mols desse sal em 1 litro de solução, e como esse sal os sais de modo geral, eles, né, se não estoura a solubilidade deles, se eles são plenamente solúveis naquela quantidade que eu dissolvi, né, eles vão ionizar plenamente, né? Então, se eles vão ionizar plenamente, se eu colocar 0,2 mols em 1 litro de solução de cloreto de amônio, eu vou ter aqui, ó, 0,2 mols por litro de NH4+, e 0,2 mols por litro de Cl-. Só que esse camarada vai hidrolisar. Ó. Então a situação inicial dele, pensando depois que aconteceu a primeira etapa reacional, que é a formação do íon, aí numa situação inicial eu tenho 0,2 mols por litro desse íon em solução, né? No tempo zero, né? Então perceba que essa situação ela é muito rápida, né? Na medida que já quebrou, já hidrolisou também, né? Mas vamos imaginar que existe um tempo zero, onde eu tenho essa concentração de íons amônio. Não deu tempo ainda de formar os meus produtos da hidrólise, né? Então, quanto que eu tenho disso aqui? 0 e 0. Certo? Muito bem. O que ele me diz, gente? Ele me deu o grau de hidrólise, né? Então, o grau de hidrólise me permite achar esse quadradinho aqui, ó. Né? Ele disse que 0,5% reagiu. Então, 0,5% do todo reagiu, né? É isso que está me dizendo o grau de hidrólise de 0,5%. Então, vamos lá. Você pode fazer por regrinha de 3 ou usar a fórmula do grau de hidrólise. Tá? Vamos colocar regrinha de 3 agora. 0,2 mols por litro, que é a concentração inicial, corresponde a 100% do meu íon na brincadeira. Ele diz que 0,5% da quantidade total hidrolisou. Então, quanto que hidrolisou? X mols por litro. Tá? Então, só 0,5% do todo, se eu enfiar 0,5% na calculadora isso, né? Se eu enfiar 0,5% de 0,2, eu acho a quantidade que reagiu. Quando eu faço a regrinha de 3, eu acho que 0,001 mol por litro. Isso aqui, ó, é 0,5% de 0,2, tá? Então, 0,001 mol por litro reagiu. Dava para fazer pela fórmula também, tá? Muito bem. Se reagiu, ó, o
Toda vez que um maldiço reage com um maldiço, forma um maldiço e um maldiço. Se reagir o 001, eu vou formar 0,001, 0,001. Eu tinha 0,2. Reagiu 0,001, quanto que eu tenho no final? 0,2 menos 0,001. Aqui eu não tinha nada, foi formado 0001, eu tenho 001. 0,001. Certo? Muito bem. Como é que eu fico então na brincadeira? Ó, na verdade, eu já descobri o que eu precisava, ó, que é a concentração de H+, né? Que é a concentração de H3O+. Eu não preciso jogar isso aí na fórmula, nada, né? Eu já achei o que eu precisava para calcular tudo aquilo, porque ele pede o pH, o pOH, ele pede uma série de coisas, tá? Então, como é que fica a minha concentração? Eu posso usar a tabelinha, né? A minha tabelinha lá, concentração de H+, vamos fazer com tabelinha? Olha que bonito. A tabelinha do tio serve para alguma coisa, gente. Concentração de OH-, pH e pOH. Não é isso? Então, a concentração de H+, eu já tenho, que é quanto? Ó? Isso aqui eu converto numa potência de 10, né? 10 elevado a menos 3, ó, tá facinho de resolver. 10 elevado a menos 3 é a minha concentração de H+. A concentração de OH-, eu tenho que usar essa relação, né? Isso vezes isso dá sempre 10 elevado a menos 14. Então é 10 elevado a menos 11. Tá? O meu pH, quanto que é? É 3. É o menos log de H+. É 3. E o meu pOH? É 11. O meu caráter, se o pH deu 3, é ácido. Certo? Eu dei tudo que precisava dar? Acho que não, né? Olha lá. Olha lá. Eu achei o pOH, o pH, a concentração de H+, a concentração de hidroxila. Falta o KH e o KB. Então vamos calcular? O KH tem como... Ó, vou até trocar a corzinha aqui para você ver. O KH, genericamente, vamos escrever genericamente KH para essa reação. É concentração de NH3 elevado à primeira potência vezes a concentração de H3O+ elevado à primeira potência dividido pela concentração de NH4+ elevado à primeira potência. Eu tenho todos esses valores, então eu acho o KH. Olha lá, concentração de NH3 é 0,01. Concentração de H3O+ é 0,001. Concentração de NH4+ é 0,2 menos 0,001. Certo? Fazendo essa continha, a constante de hidrólise dá 5 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Muito bem, faltou o KB. Olha lá, para calcular KB, quem hidrolisou aqui, ó, foi um cátion. Foi um cátion, certo? Aí tem uma fórmula. Constante de hidrólise de cátions é igual a KW sobre KB. Essa fórmula nós já deduzimos ela. Eu já calculei a constante de hidrólise do cátion. Esse daqui nós já calculamos, ó. É 5,0 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Então, coloco aqui, ó, 5,0 vezes 10 elevado a menos 6. O KW é uma constante, é 10 elevado a menos 14. Ele está pedindo KB. Ele está pedindo a constante no sentido contrário, né? Ó, esse cátion, a hidrólise é nesse sentido. A constante de hidrólise
né, ele está atuando como ácido, ele está protonando a água. A constante de hidrólise é igual ao Ka. Mas no sentido contrário existe um Kb, ó. É isso que ele está perguntando. Qual que é o Kb? Qual que é o Kb? Essa é a pergunta, tá? Então, é só isolar Kb, né? O Kb passa para lá, multiplicando, fica 5,0 vezes 10 elevado a menos 6 vezes Kb é igual a 10 elevado a menos 14. Passo esse número para lá, fica Kb é igual a 10 elevado a menos 14 dividido por 5,0 vezes 10 elevado a menos 6. Kb é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 9. Então tá dada, acho que conseguimos todas as respostas, né? Concentração, essa daqui ele quer, essa daqui ele quer, isso aqui ele quer, isso aqui ele quer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 respostas. Foram 6 perguntas, certo? Gente, eu vou parando o vídeo por aqui. Nós terminamos o exercício 5. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre o exercício 5, tá? Nós terminamos já o cálculo dele, mas eu queria fazer uma reflexão sobre ele, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.